Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos relacionados a outra dimensão, ou possível outra dimensão, né? A esse assunto que eu amo, vocês sabem disso. Não se esqueçam de deixar o like neste vídeo e não se esqueçam de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br. Combinado? Então beleza, bora para os relatos de hoje. O primeiro é este daqui, lembrando que todos os nomes estão trocados, ok? De todos os relatos. Então o primeiro é este daqui, fragmento de outra dimensão, realidade paralela? É uma moça que nos conta. Olá Ana, tudo bem? Me chamo fulana. O relato de hoje não é assustador, é estranho. Ou melhor, foi intrigante e até perturbador. Vamos ao começo. Uma das minhas irmãs mais novas ficou viúva faz um ano. 2 meses depois do falecimento do marido, ela teve um AVC. Não ficou com nenhuma sequela motora, mas teve perda de memória dos acontecimentos posteriores a 2015, precisando de um acompanhamento médico mais frequente. Minha sobrinha mora fora do Brasil e, por orientações médicas, decidiu deixar a mãe aos nossos cuidados. Meus pais estão morando com ela e eu e meus outros irmãos nos revezamos para levá-la às consultas rotineiras, que são 2 ou 3 vezes por mês. E foi justamente em um desses dias, indo à sua casa, que aconteceu o que eu vou te contar. Quem mora aqui em São Paulo sabe que as marginais, tanto a Pinheiros quanto a Tietê, são importantes vias de locomoção. Nesse dia estávamos na Marginal Pinheiros, sábado de manhã. O fluxo de carros pequeno. Fomos de Uber. Eu estava sentada atrás, no assento do passageiro, quando, ao olhar a faixa ao lado, eu vi um ônibus bem diferente, um modelo antigo, velho. As janelas tinham cortinas cinza, os assentos cinzas. Ana, era tudo da mesma cor. Como eu posso te explicar? Era uma cor morta, sem vida. Não parecia ser real. Até hoje eu nunca tinha visto nada parecido, nenhum ônibus parecido. Ele estava do meu lado, acompanhava a mesma velocidade em que íamos. Aí eu chamei o meu marido, que conversava animado sobre futebol com o motorista, e falei: "Olha que ônibus estranho." Ele me olhou de forma esquisita, como se não tivesse vendo o mesmo que eu. E voltou a conversa de antes. E eu perguntei para ele: "Você não tá vendo?" E ele disse: "Ai, que ônibus, criatura, você deve ter cochilado." Eu estava acordado o tempo todo, gente. Eu não costumo dormir nem em carro, ônibus ou outro tipo de transporte. Aquele ônibus estava ali. Ele era cinza por completo. E eu estava vendo. Não era alucinação nem miragem. Ana, esse ônibus nos acompanhou até a saída da Marginal, que precisamos tomar ali para o bairro onde a minha irmã mora. Entramos no acesso, ele ali do lado. É uma avenida estreita, tem apenas 2 faixas, uma sentido bairro e outra sentido Marginal. Não tinha como 2 veículos irem no mesmo sentido. E ele parecia ter uma faixa a mais só para ele. Ficamos sempre nessa avenida por uns 20 minutos e logo depois precisamos subir um viaduto. Não diminuía ou aumentava a velocidade. E esse ônibus, não diminuía nem aumentava a velocidade, ele estava sempre no mesmo ritmo que nós. Durante todo esse tempo ele nos acompanhou, e ao entrarmos no viaduto, em um instante que eu desviei o olhar, eu não o vi mais. Não tinha como nem onde ele ir. Ou passava por nós, ou ficaria atrás, e em nenhum dos 2 lugares ele se encontrava. Parecia ter evaporado, sumiu de repente. Ao chegarmos, perguntei ao meu marido se ele não tinha visto mesmo aquele ônibus, e ele respondeu que não. Em nenhum momento ele viu nada parecido com o que eu falei. Então eu lembrei das considerações que você faz a respeito de outro caso. Será que nossas realidades se encontraram em determinados momentos? As dimensões se misturam e vemos fragmentos de outras realidades? De onde veio aquele ônibus que só eu vi? Essas situações fazem você questionar sua sanidade mental. Eu sei o que eu vi e por alguns instantes cheguei a ver até o motorista.
Ele olhava fixamente para frente, como se não houvesse nada nas pistas laterais. Era um senhor de uniforme cinza. Um ser estranho parecia fazer parte daquele veículo deteriorado. Eu não senti medo, Ana. Eu senti uma angústia e uma tristeza muito grande. Sabe quando você olha para algo morto? Foi um sentimento igual. Eu não sei o que aconteceu, nem como aquele ônibus veio para o nosso lado. Eu sei que não faz parte da nossa realidade. O que veio fazer aqui? E como veio? Nossa realidade é paralela a outras? Talvez um dia encontremos as respostas. Gente, então, penso o seguinte, será que era um ônibus fantasma? Mas eu não sei se ônibus fantasmas aparecem, né? O fantasma de um ônibus. O que poderia acontecer seria a impressão. Ela viu uma impressão de que algum dia, algum ônibus daquele no passado passou por lá. Eu não sei o que aconteceu, o que tinha dentro dele, se ele se acidentou ou não. Seria uma impressão naquele local que ela viu? Ou realmente seria um fragmento de uma outra dimensão, como ela diz aqui. Ela viu ela viu um pedaço de outra dimensão, assim, né? Então, ela viu aquele ônibus, sei lá, de 7 além, tudo cinza. Já vimos descrições aqui nesse sentido, né? Que o negócio é tudo cinza, é tudo estranho, parece que não tem cor, não tem vida. Se alguém já passou por algo parecido, conta aí pra gente. Vamos pro próximo relato. Será que quando ficamos... Areados? O que é areado? Avoado, é isso? Será que quando ficamos areados, estamos vendo outra dimensão? É uma moça que nos conta. Mas o que é areado? Tipo, aéreo, avoado, alguma coisa assim? Vamos ver. Oi, Ana e Assombrados, me chamo fulana. Esse é o meu primeiro relato, mas eu tenho muitos outros para contar. Inclusive um que eu tô guardando para pagar promessa quando a minha graça for alcançada. Eu começo este aqui explicando para os que não sabem o que significa ficar areado. Sim, muito obrigada. A primeira ocasião em que eu ouvi falar disso foi o meu vizinho contando que certa vez, voltando da missa de domingo, ele não sabia mais onde estava. Era como se estivesse em um lugar totalmente diferente. Então ele disse para o filho ir guiando ele como se fosse uma brincadeira. E só quando chegou na rua de casa é que ele soube onde estava. Ele ficou areado. Tipo, é se perder, não saber onde tá, alguma coisa assim? A minha avó tinha uma história interessante sobre isso também. Ela contava que certa manhã foi apanhar feijão nas croas para o almoço. Croa, acho que é um lugar aberto com plantas baixas. O Vitório gritando ao AP. Depois de apanhar feijão suficiente para aquela refeição, ela levantou a cabeça e se viu em uma floresta densa, com árvores tão grandes que não se via o céu. Ela percebeu que estava areada, então sabia o que fazer. Baixou a cabeça e esperou um tempinho com os olhos fechados. Quando os abriu, estava de volta na plantação de feijão. Gente, então essa palavra areada é tipo uma palavra aqui para... Pelo que ela está me contando, quando você não reconhece o lugar onde você está, ou quando você vai parar em outro lugar, eu preciso até procurar se tem algum significado aqui no Google. Peraí, areado. Palavra regional dos estados de Piauí e Ceará que significa perdido, desorientado. Então é isso, perdido, desorientado, você não sabe onde está. Beleza, então continuando. Eu não conhecia esse termo, mas depois de ouvir várias histórias sobre o assunto, entendi certa vez quando eu me perdi. Aconteceu em 2012, eu tinha 17 anos naquela época e me mudara com meu irmão para a cidade de Sobral, aqui no Ceará, para fazer faculdade. Nos fins de semana, o restaurante universitário não funciona, então no sábado de manhã eu saía para comprar umas coisinhas. E naquele sábado eu saí por volta das 10 da manhã e segui para o supermercado. Era um caminho simples e depois de atravessar uma travessa comercial muito conhecida, era só descer a rua até ver o tal supermercado.
Fui e fiz as compras sem problemas, mas na volta fui subindo a rua na expectativa de encontrar a entrada do beco, uma entrada muito fácil de se ver, pois tem um arco e uma estrutura enorme que parece o Space Needle, além de ficar em frente a uma pracinha bem pequena com apenas um banco e uma torre de relógio. Enfim, eu fui subindo a rua até ter andado demais para não ter chegado, e então eu desci de novo. E nada do beco. Subi e desci até pedir informação mais de uma vez. Moço, onde fica o beco? No que me respondiam, é logo ali, olha. Mas eu olhava e não via nada além de casas comuns. Então eu subi a rua novamente para então descer repetidamente. Depois de um tempo eu estava exausta e decidi sentar em uma pedra grande que estava ali. Tirei os óculos, esfreguei os olhos para segurar o choro. Quando os recoloquei e levantei a cabeça, eu vi que na verdade eu estava sentada em um banco de praça em frente a um relógio que marcava 3h20 da tarde. Olhei para trás e ali estava o arco com o Space Needle e todas as lojinhas aleatórias. Então eu voltei para casa. O pobre do meu irmão já estava desesperado com o meu desaparecimento e com a fome. Né? Enfim, Ana e assombrados, o que vocês acham? Será que quando a gente se areia, na verdade estamos vendo outra dimensão sem sair dessa? Interessante, eu tenho um caso da minha avó para contar. Fiquei sabendo dessa história da minha avó pela minha mãe. Minha avó já é falecida e eu não soube disso enquanto ela estava por aqui. Mas minha mãe conta que minha avó contava, e minha mãe só me contou isso também depois dessas histórias de outra dimensão. Minha avó contou, né, que uma vez ela estava andando no centro da cidade, que ela conhecia, ela sempre ia a pé e voltava a pé do centro. E um dia ela estava lá no centro da cidade e de repente aconteceu isso. Ela falou que quando olhou ao redor, ela não reconheceu a cidade. Era outra cidade, eram outros estabelecimentos comerciais, Ela ficou parada, ela ficou areada, né? Ela ficou ali e pensou, gente, onde é que eu tô? Só que ela manteve a calma, ela sempre foi muito calminha. Ela se sentou ali num banco que tinha, olhando aquele lugar que ela não conhecia, esperou um pouco. E aí, nesse momento, não sei se ela baixou a cabeça ou levantou, o que foi, aí ela reconheceu de novo, falou, ali tá o bar do fulano, a loja tal, já sei onde eu tô, e continuou andando, seguiu o caminho. Aí eu até fiquei pensando, será que isso é uma condição que, na verdade, você tá vendo o mesmo local, só que você simplesmente não reconhece aquilo que você tá vendo? O seu cérebro simplesmente esquece que lugar é aquele, né? O que é aquilo, e depois ele lembra de novo. Ou se realmente a gente vê outro lugar. Eu não sei. A minha mãe também conta que uma vez ela estava brincando no meio dos pés de café no sítio. E brincando aqui, de repente ela falou que os pés de café, as folhas ficaram muito maiores e mais brilhantes. Ela falava que chegava assim a reluzir as folhas dos pés de café muito mais tenras, maiores, mais verdes, mais brilhantes. Parecia que tinha até ouro, assim, ó, de tanto que brilhava. E diz que ela parou, achou aquilo, criança, né? Achou aquilo lindo. Ficou olhando, assim, não é que era um pôr do sol que iluminava, ela falou que era diferente, ficou diferente. Aí ela ficou olhando aquilo, de repente voltou tudo ao normal. E aí voltou a brincar e não deu importância pra isso. Mas ela fala que ficou diferente. Não era luz batendo, nada assim. E aí, gente, o que é isso? Alguém tem uma explicação neurológica pra isso? Fala aí pra gente. E no caso que ela falou que encostou numa pedra e de repente ela tava sentada no banco da praça? O que é isso? Bora pro próximo relato? Fui salva por um ser de outra dimensão. Oh, que legal. É uma moça que nos conta também. Oi, Ana, tudo bem? Meu nome é fulana. Bom, Ana, eu tinha 6 anos e moramos em Porto Alegre. Eu tinha mais 2 irmãs, uma de 12 anos e a outra de 16. Dormíamos no mesmo quarto. Eu era uma criança muito medrosa. Eu tinha medo de tudo, principalmente de fantasmas.
Mas com essa idade de 6 anos, eu comecei a ver bruxas no espelho da minha casa. Eu contava para minha mãe e ela, é claro, não acreditava, achava que era bobagem tudo aquilo, coisa de criança. Uma noite eu fui deitar primeiro, minha mãe deixou a porta do quarto aberta, pois eu sempre odiei o escuro, e como todos estavam na cozinha, o quarto ficava bem iluminado. Quando deitei, que me virei para o lado, tinha uma penteadeira, dessas antigas com espelho, e eu vi a bruxa nesse espelho da penteadeira. Eu gritei muito, até que minha mãe veio, me acalmou e eu, vencida pelo sono, adormeci. Aquela noite seria marcada para sempre na minha vida. Eu estava tendo um sonho bobo, sonho de criança, onde nesse sonho eu tinha sido pega por uma bruxa e amarrada em uma cadeira nos fundos da minha casa. Tentei gritar e pedir socorro e nada. Ninguém me ajudava no meu sonho. Eu, desesperada, no sonho, tentando fugir, acordei de vez e sentei na cama. Antes que eu pudesse abrir os olhos, eu fui deitada imediatamente na cama com muita violência por uma mão peluda que tapou os meus olhos. Ana, naquele momento eu tive a minha primeira paralisia do sono. Eu fiquei imóvel com o meu coração disparado. Eu não podia me mexer, nem pedir socorro, porque eu sentia os pelos daquela mão horrível e enorme no meu rosto. E não podia reagir, pois eu estava imobilizada. Aquela mão segurou os meus olhos firmes, apertando minha cabeça contra o travesseiro, como se tivesse impedindo, como se tivesse impedindo que eu visse alguma coisa que não deveria. Eu fui adormecendo, totalmente paralisada, até que acordei no outro dia. Contei para minha mãe e ela não acreditou. Não duvidava, sabe? Mas também não dava bola. Mas sabe, Ana, eu tinha 6 anos. Hoje eu tenho 47. E no decorrer da minha vida eu contei isso tantas vezes para as pessoas que um dia ela me disse: Fulana, tu conta isso uma vida inteira? Então isso aconteceu mesmo? Eu sempre achei que isso era coisa boba de criança, disse ela para mim. E nesse momento que eu relatei tudo para ela pela primeira vez, e aí ela parou para me ouvir com muita atenção. Isso nunca me saiu da cabeça, e eu lembro como se fosse ontem. Um dia, em busca de uma possível explicação, eu estava em um terreiro de umbanda e perguntei a um caboclo o que poderia ter acontecido comigo naquela noite. E ele me respondeu assim: Tu estava passando por uma transição espiritual. Estava passando entre 2 dimensões e no meio delas tu acordaste. A mão peluda que te colocou de volta na cama era um ser da dimensão que te protegeu, para que tu não visse o que não deveria ver. O mundo entre essas 2 dimensões, no mundo entre essas 2 dimensões, existem seres inacreditáveis à compreensão do ser humano. Seres estes que nunca habitaram a terra e nem que tu fosses adulta não deveria ver, muito menos uma criança de 6 anos, pois com certeza ficaria com sequelas emocionais irreparáveis. Então, Ana, naquele momento eu entendi e parei de fazer perguntas. Agradeci e me retirei chocada. Foi real, jamais vou esquecer do que eu vivi naquela noite. Olha só que legal, então o caboclo falou que existem, ela estava, então, essa transição espiritual, que ele está falando, passando entre 2 dimensões, seria a dimensão onde a gente está no astral, né, porque a gente vê que tem vários seres, várias coisas no astral, e a nossa dimensão aqui, física, quando a gente dorme, quando a gente sonha, talvez a gente vá para essa outra dimensão aqui, e depois a gente volta para a nossa. E existe algo entre essas 2, onde existem seres aqui que ele está falando que são inacreditáveis à compreensão do ser humano. Então, nesse meio aqui, que às vezes a gente tropeça e fica por ali, que foi quando esse ser ajudou ela, fazendo com que ela não visse. E essa bruxa, será que ela era dessa dimensão? Por que ela via essa bruxa?
Será que era da outra dimensão também que tava querendo... Gente do céu. Quanta coisa, né, que deve ter nesse mundão. Próximo relato. Outra dimensão ou apenas mediunidade? É um moço que nos conta. Me chamem de fulano. Tenho atualmente 27 anos e tenho algo a contar. No começo do ano, dia 20 de janeiro, eu sempre faço um balaio de frutas para Oxóssi e vou até a mata entregar. Onde moro é bem comum ter muita mata, por mais que seja região metropolitana no Rio. É um bairro rodeado de matas e cachoeiras. Pois bem, era manhãzinha, não tinha nem clareado totalmente o dia. Fui eu com meu balaio até a mata procurar a melhor árvore para ali entregar as coisas a Oxóssi, em agradecimento pelo ano que passou e pedir prosperidade ao próximo ano. Até aí tudo correu bem. Fiz minha prece e cantei pontos em homenagem ao grande senhor das matas. Eu entrei tão para dentro da mata que na hora de voltar eu fiquei meio perdido. E enquanto eu voltava, escutei um barulho de cachoeira e resolvi me banhar. Não, e resolvi banhar o meu ori, que é a cabeça. Foi aí que tudo aconteceu. Cheguei na cachoeira e já não era mais noite. Parecia que era meio-dia. Uma clareira onde o sol batia bem na cachoeira e brilhava. Eu escutava sons de assobio e brados que pareciam ser de caboclos. Pensei ser realmente algo da mediunidade e continuei. Até ouvir um choro meio cantado enquanto eu molhava a cabeça. No momento eu queria terminar tudo o mais rápido possível e voltar para casa. Eu senti gente ao meu redor e até mesmo encostando em mim. Uma mão passou pela minha cabeça e de susto eu corri. Quanto mais eu corria, mais brados eu ouvia. Eu não achava saída nunca. Eu subi e desci a floresta e nada de achar a saída para a rua. Até sentar no chão e começar a chorar, pois eu já estava exausto e com muito medo. Ali uma pessoa parou para falar comigo, mas eu não levantei a cabeça. Ele me disse o caminho para fora da... ele me apontou o caminho para fora da mata, ou me disse para onde era o caminho para fora da mata e falou para eu tomar cuidado na próxima, pois não se pisa em local sagrado sem pedir licença. Quando resolvi levantar a cabeça, aquele homem sumiu. Nem os passos dele eu ouvi. Apenas sumiu como vento. Consegui sair da mata. Ainda não era nem 9h30 da manhã. O sol ainda estava bem baixo. Como se todo o tempo que eu passei lá não tivesse existido aqui fora, mas apenas na mata. Isso me ocorreu em 2017. Depois disso, nunca mais eu piso em lugar algum sem saudar os moradores daquele local. Outra dimensão, Aruanda, delírio, mediunidade, eu não sei, mas só de lembrar ainda me arrepio todo. Então a gente fica nessa, né? Em que ponto a gente passou para uma outra dimensão, em que ponto são espíritos que vêm e vão, né? Espíritos, é o que ele está falando, se é a mediunidade que faz ver essas coisas, se realmente é outra dimensão, né? Interessante. Próximo relato. Será que fui para outra dimensão enquanto dormia? É uma moça que nos conta. Olá, Ana, me chamo fulana e atualmente tenho 24 anos. E esse relato me ocorreu quando eu tinha mais ou menos 15 anos e ainda estava no ensino médio. Bom, a princípio sempre tive momentos sobrenaturais em minha vida, mas nunca levei tanto em consideração. Essa para mim foi a mais estranha e legal, entre aspas, aventura que poderia me ocorrer. Era uma noite de terça-feira, eu, jovem, costumava ficar até tarde no computador, jogando e ouvindo música. Eu estudava no período da manhã e precisava dormir cedo, mas isso era bem difícil de acontecer. Nesse dia não foi diferente. Estava eu no meu quarto com os meus fones de ouvido tocando música, enquanto eu jogava um jogo da época. A casa dos meus pais tinha 6 cômodos ao total, sendo a parte de cima somente os quartos, e minha mãe subiu para ir dormir, pois iria acordar cedo para trabalhar no dia seguinte. Como de costume, passou no meu quarto e pediu que eu desligasse o computador e também fosse dormir, pois eu iria para a aula na manhã seguinte.
assim eu fiz, desliguei o computador, desci ali na parte de baixo da casa, onde ficava o restante dos cômodos, sendo sala, cozinha e mais um cômodo que eram as tranqueiras do meu pai. Desci para beber um pouco d'água, bebi, falei alguma coisa com a minha irmã que estava assistindo TV na sala e subi novamente para o quarto para ir dormir. Bastou eu me deitar para que tudo acontecesse. O sonho. Nesse meu sonho, basicamente, repetiu-se tudo o que eu havia feito na vida real. Eu estava no computador, minha mãe subiu, passou no meu quarto pedindo que eu desligasse o computador e fosse dormir. Desliguei o computador, desci, bebi minha água, falei com a minha irmã. Porém, ao invés de eu subir novamente para o meu quarto, eu fui para o portão e fui para fora de casa. Foi como num passe de mágica. Bastou eu pôr o pé fora que eu me encontrava em um outro lugar. O primeiro lugar onde eu fui foi a escola. Porém, era muito assustador. Tinha muitas coisas lá, eu não lembro tudo em detalhes. Mas eu fui saindo da escola e me encontrei em um cemitério muito lindo, por sinal. Fui andando e olhando as flores que eram lindas, todas amarelas, bem chamativas. Os túmulos, tudo muito bem posicionado, não havia uma agulha fora do palheiro. Enquanto eu andava, avistei um homem de meia idade, careca, vindo em minha direção. Ele me chamou, se apresentou como o zelador do cemitério e perguntou se podia me mostrar o lugar. E eu concordei, pois o local era deslumbrante. Me mostraram o local ali, né? Nós andamos por questão de uns 40 minutos e ele mostrava em detalhes cada cantinho daquele lindo lugar. Me mostrou até um cachorro que vivia ali no cemitério, chamado Pirulito. O cachorrinho não tinha as suas patas da frente, apenas as patinhas de trás. Sendo assim, ele andava em pé. Eu acho que deu para entender, né? Ai, tadinho. Eu brinquei um pouco com o cachorrinho e continuamos a nossa rota. Por onde eu olhava, havia apenas flores amarelas. O lugar era magicamente lindo. E após esses 40 minutos, conhecendo o lindo cemitério, esse mesmo senhor me olhou e disse: agora você precisa voltar. Logo mais a sua mãe lhe acordará, pois você terá aula dentro de alguns minutos. Então acho melhor você ir. Te espero em uma próxima visita. Eu achei aquilo um tanto estranho, mas ouvi o senhor e me retirei, colocando os meus pés na saída do cemitério. Feito isso, eu estava na minha rua, de novo, de casa, em frente ao meu portão, Ana. Aí eu abri o portão, entrei em casa, subi para o meu quarto e no minuto em que eu me deitei na cama, eu ouvi a minha mãe me chamar, pois já era hora de levantar para ir à escola. Acordei meio desnorteada, sem entender o que havia acontecido. Por fim, passei o dia com aquilo na cabeça, sem saber se tudo não passou de um sonho ou se eu realmente fui para outra dimensão. Olha só que interessante! Então, hoje em dia eu fico pensando se muitos sonhos que eu tive, bem parecidos com esse, mas eu não tinha ninguém assim me guiando pelo lugar. E nem que me falasse isso, você tem que voltar, porque você vai... Não, mas assim, de ir para lugares, andar, conhecer alguns lugares. Será que realmente a gente não estava indo em espírito para esses lugares, de alguma forma, ou visitando outras dimensões, sei lá? Né? Porque, nossa, eu tenho lembranças de locais que eu falo, gente, eu estive lá. Sabe, eu consigo relembrar do local até hoje, vários locais. Quando eu começo a passar na minha mente os meus sonhos, é como se eu estivesse passando locais onde eu estive mesmo. Bares, pubs, ruas, escolas, castelos, cemitério, quarto, casa, situações. Eu consigo lembrar de tudo, vai vindo na minha cabeça. E eu fico pensando, será que a gente não visitou outras dimensões? E são cenários que a minha mente cria, mas que eu falo, meu, da onde que eu tirei essa casa? Ou esse lugar? Por que eu vim pra cá, sabe? Mas é muito interessante. E a gente fica pensando, só sonho ou realmente a gente estava visitando locais ou outras dimensões? Próximo e último relato desta coletânea sobre outra dimensão de hoje, que é este daqui. Compras em outra dimensão. Olá, Ana e assombrados, venho fazer um relato. Eu acho que fiz uma compra em outra dimensão.
Eu tenho um bebê de 4 meses e precisei comprar tatames para colocar no chão para o meu bebê brincar. Aqueles quadradinhos de EVA, sabe assim, para a criança não se machucar, não passar friagem do chão, deixar eles brincando lá. Comprar uns tatames para o bebê brincar. Era um sábado normal, fiz compras normais no mercado, almocei e depois decidi ir comprar os benditos tatames. Entrei na loja, escolhi os tatames, paguei, coloquei no carro. Eu lembro claramente encaixando os tatames no porta-malas. Mandei mensagem para o meu marido falando que eu estava voltando, para ele descer, porque moramos em um apartamento. Pedi para ele descer para me ajudar a descarregar o carro. Chegando no prédio, meu marido não estava lá embaixo para me ajudar, o que já achei estranho. Falei, poxa vida, né, querido? Então decidi ir tirando as compras do porta-malas e colocando no carrinho e no hall para adiantar. E para minha surpresa, o tatame não estava lá. Procurei dentro do carro para ter certeza e nada do tatame. Já pensei que eu tinha perdido o tatame ou tinham roubado, né? Sei lá. Peguei o celular para perguntar o porquê que o meu marido estava demorando. Liguei para ele e ele falou: desculpa, amor, eu não vi a mensagem. Aí ele desceu, me ajudou com as compras, guardamos tudo. Foi quando ele me falou: sua maluca, você não me mandou mensagem nenhuma, ó. Peguei o celular dele e realmente não tinha nenhuma mensagem. Fiquei brava, achei que ele estava me zoando. Peguei o meu celular e realmente, Ana, não tinha nenhuma mensagem, nem enviada. Eu contei para ele todo o ocorrido, falei do tatame e ele falou: será que você comprou mesmo? Na hora, eu abri o aplicativo do banco para mostrar que eu comprei e que tinha como provar. E a compra não estava lá. Eu travei. Eu contei de novo para ele, então ele perguntou em que loja eu havia comprado esse tatame. E eu falei a loja, descrevi os detalhes da loja e tudo. A loja realmente existe, mas é diferente da loja que eu comprei o tatame, entende? Eu descrevi uma loja em tons neutros, pastéis, porém a loja é toda colorida. E eu na hora nem percebi. Outro detalhe, em pleno sábado à tarde, a loja estava estranhamente vazia, no centro de Osasco. Eu fiquei me sentindo maluca. Decidimos ir de novo na tal da loja. E chegando lá, era a loja normal, colorida e lotada de gente. Eu fiquei bem mal, sabe? Quando passou o sentimento de ser maluca, o meu marido começou a brincar com a situação em um grupo de amigos. E um amigo dele contou que já passou pela mesma situação. Ou é outra dimensão, ou é um surto coletivo. E já ia esquecendo, na loja tinha o mesmo tatame, Ana. E com o mesmo preço do que eu comprei, entre aspas, antes. Gente, que loucura! Até ia perguntar, será que no momento em que você abriu o porta-malas e foi ali deixar as primeiras sacolas no hall de entrada do prédio, alguém não passou por ali, levou os tatames embora? Mas peraí, não tem comprovante, né? Não tem comprovante de compra. Não tinha mensagem, ela falou que mandou mensagem. Quer ver, ó? Fiz compras, almocei, depois mandei mensagem pro meu marido falando que eu tava voltando, que era pra ele descer, pra me ajudar. Tá, mas até aí de mandar mensagem, de repente, a mensagem não foi, alguma coisa do tipo. Ai, gente, não sei, tô tentando achar uma explicação. E a loja, que ela tem lembrança de ser tudo em cor pastel, e na verdade a loja é colorida. Então ela foi na loja de outra dimensão, comprou, pagou em outra dimensão, e nessa dimensão não tem, pelo menos não cobrou nessa dimensão, né? O doce cobra aqui e depois leva o tatame e fica lá. Pelo menos não foi cobrado. Gente! Bom, esse foi o único caso, e o moço falou que também aconteceu com ele, porque a gente já começa a pensar, né, hoje, será que eu tô variando? Mas eu acho difícil ser um episódio isolado pra falar, a pessoa teve um negócio, ela imaginou que ela mandou mensagem pro marido, ela imaginou que ela comprou o tatame, entrou na loja, pagou, não sei o quê, e elas não deram nota. Bom, provavelmente não ia ter a nota também, não ia encontrar, né?
ficou em outra dimensão. Na carteira, nada. Não... Gente, que interessante. Mas tem outros relatos desse mesmo estilo aqui no canal. E quem acompanha o canal sabe do que eu tô falando. O relato do pessoal que foi numa sorveteria, um casal de namorados, sei lá, e a sorveteria nunca existiu. Uma moça também que entrou numa loja, estava com a família num passeio, ela entrou numa loja de esquina, ela descreve a loja, a mãe dela acho que viu um espelho que gostou muito, só que falou, se comprar agora, a gente vai ter que ficar andando aqui com esse espelho na mão, então vamos deixar para passar a hora que a gente estiver indo embora, aí compra o espelho, aí beleza, deram uma volta, voltaram na loja, cadê que existe loja ali? Não tinha, não existia mais, não tinha nenhuma loja daquele tipo ali, procuraram, não existia. Então é muito interessante tudo isso. Se você tem uma história parecida, manda pra gente. Quem sabe você já visitou outra dimensão e nem estava se tocando disso. Pessoal, esses foram os relatos de hoje. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!